Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes, né? Hoje eu estou aqui com a figura extremamente ilustre do Jairzinho, o furacão aí, não só da Copa de 70, mas como vamos falar de 66 e 74 também, teve boa participação. Certo. Ganhou Libertadores com o Cruzeiro, gol brasileiro com o Botafogo, bicampeão carioca com o Botafogo, teve aí uma carreira ilustre, foi a vários clubes, foi para a França, depois rodou aqui na América do Sul. E vamos tratar disso, que é exatamente o lance do meu canal, é tratar a carreira da pessoa Tá toda. certo. Então, Jairzinho, você teve um começo muito humilde, né? Você é filho sozinho, né? Você não tinha irmãos e tal. E você ficava morando perto ali de General Severiano, né? Justamente. Morava em frente ao campo do Botafogo. General Severiano, 74. É. Então você viu aquela rapaziada toda, Zagallo, Quarentinha. Eu sou um cara privilegiado porque nesses anos, que foram os anos de 50 praticamente, até chegar a 60, que foi o ano que eu fui fazer o teste no Botafogo, a convite de uma pessoa que me viu jogando num espaço mais ou menos igual a esse aqui, e me convidou. Então eu tive a liberdade que hoje a juventude não tem, liberdade de poder praticar essa modalidade mais importante no mundo, que é o futebol, sem nenhuma preocupação de assalto, sem nenhuma preocupação de estar sendo proibido, né, de utilizar os espaços. Então eu fui criado na rua, na General Severiano, na praça que lá até hoje existe, e nas praias que me fortaleceram muito a musculatura, tanto do quadríceps quanto da panturrilha e etc. Que é a praia da Urca, a Praia Vermelha e a Praia de Botafogo. E assim eu fui crescendo com os meus colegas e até um certo momento cismamos de fazer uma utilidade para todos nós, que era montar um time, né? Aí montamos um time lá na General Severiano, chamava-se Estrela de Botafogo, porque estava no bairro de Botafogo, o clube de uma popularidade fantástica, que era o Botafogo, e que tem um símbolo que é a estrela, né? Sim. Então aí houve a criatividade de um dos colegas, falou, pô, vamos botar o nome Estrela de Botafogo. E aí criou esse slogan de Estrela de Botafogo e começamos a jogar todo final de semana. E até que um dia nós jogamos no Forte do Leme, e lá no adversário estava o reserva do Newton Santos, que não jogou nunca, que o Newton Santos não deixava ninguém jogar. Nunca lesionava. Corretamente. Os caras, ele não batia nos atacantes, o atacante é que batia nele, né? Então esse Lucas sofreu muito, e inclusive namorava uma amiga nossa lá da General Severiano, e no futuro veio a casar com ela. Aí fomos jogar contra o adversário que ele jogou. Aí ele gostou do meu futebol e me convidou para fazer um teste no Botafogo. Eu aceitei e fui fazer o teste. Esta época acontecia a popularidade para mim, do maior jogador do mundo, Manuel dos Santos Garrincha, entendeu? E todo mundo queria ser ponta, e eu também era ponta por causa do Garrincha, né? E você, exatamente, bom você ter tocado nele, que você primeiro foi tricampeão juvenil pelo Botafogo. Corretamente. E foi campeão do PAN de 63. Corretamente. Também, que te projetou. Isso. E do PAN já puxaram você e mais alguns para o time principal aos pouquinhos, porque era um elenco estelar. Né? Essa época o futebol era tão, eu posso dizer, evolutivo, tão produtivo, que existia o profissional, o aspirante, e o reserva do aspirante e o juvenil. E o pessoal ia ver, ainda por cima. E o pessoal ia vê-los, porque tanto tinha o campeonato do juvenil, como tinha o campeonato do aspirante e o profissional. Olha só essa integração. Exatamente. Que espetáculo, né? E aí surgia-se mais jogadores com facilidade que não surge hoje. E aí você, aos poucos, foi entrando no Botafogo, até substituindo o Quarentinha. O Quarentinha teve muito problema de joelho. Verdade. E você foi entrando no lugar dele, apesar de que em 64 vocês fizeram uma dupla bacana no Carioca, Isso. quase foi campeão. Correto. Por conta da disputa do título, né? Isso mesmo. E aí, curiosamente, apesar de você ter falado no nome do Garrincha, era justamente, de certa forma, com o Garrincha que você disputava vaga na seleção.
Se você for puxar os jogos, era comum ele começar a titular, você entrar no meio do jogo no amistoso. Até às vezes vice-versa. Teve algum ou outro caso que você era o titular e o Garrincha entrava no teu lugar. Como é que era disputar vaga na seleção com o teu maior ídolo, né? Não era disputar, era participar. É. Você tem que entender que tem pessoas que têm uma experiência mais que você, pela idade, e um vocabulário do exercício, da prática do futebol, com mais evolução e mais participação que você. E quando você está chegando, você sendo uma pessoa altamente dentro de uma visibilidade, dizer, pô, esse cara não é por acaso que ele é considerado o maior jogador do mundo. Então, o que fiz eu? Eu vou jogar com ele, em vez de ser reserva dele, vou jogar com ele. E assim eu fiz. Comecei a jogar com ele, inclusive fui para a ponta esquerda veio para o centro, até que me firmei no centro, no lugar do Quarentino, não saí mais. É exatamente o que eu ia falar. Você tem essa característica, que não é muito comum, de ser muito adaptável. Você foi muito bem na ponta direita, claro, na ponta esquerda, centroavante ali. E isso te ajudou demais, né? Você nunca foi reserva, né? Mas isso é o que eu qualifico de muita importância, é que eu jogava em todas as posições possíveis e impossíveis para que eu pudesse me adaptar aos fundamentos daquela posição. Por exemplo, sentir a dificuldade que a posição lhe proporcionava e a facilidade que ela também te proporcionava. Isso eu tive um ganho muito grande, porque eu lembro na própria Copa do Mundo, o Feola chegou para mim e falou, pô, eu quero aproveitar você, mas eu não posso tirar o maior ídolo de todos os tempos e colocar você no lugar dele. Se você aceitar, eu vou botar você de ponta esquerda. Eu falei, eu quero jogar. Claro, eu na rua e lá no bairro eu jogava em toda posição. Como é que agora as portas se abrindo para o meu sucesso, eu vou rejeitar? E ainda mais jogar com o meu ídolo, né? Então, aceitei e ele me botou de ponta esquerda e eu joguei em 66. Nós só jogamos 3 partidas. Jogamos a primeira contra a Bulgária, depois jogamos contra a Hungria e Portugal. Contra Portugal, o Feola tirou o Garrincha e me botou na ponta, até porque não foi só isso. Ele mudou 9 jogadores. Mudou quase todos, você ficou e o Lima só. Correto, ele mudou 9 jogadores, inclusive tirando o Garrincha, né? Pra tu ter ideia. Ele ficou perdido ali. Na realidade não ficou só contra Portugal, ele tirou tudo, só ficou eu e Pelé. Não, o Pelé não tinha jogado contra a Hungria, estava machucado. Pelé não tinha jogado. Então, são essas experiências que você vai adquirindo, né? Aí na sequência, eu me firmei como ponta de lança Com certeza. E não quis saber mais jogar na ponta direita. Até que veio 70 e eu fui convocado para a seleção. E o Zagallo conversou comigo e falou, pô, já eu acho que você pode ser útil para mim e para o grupo, jogando como ponta direita. E eu fui para a ponta direita. E na realidade não fui especificamente um ponta direita. Eu era o único jogador que tinha liberdade de movimentação no transcurso do jogo, entendeu? O Alf Ramsey, o técnico da Inglaterra que o Brasil jogou, ele falou isso uma vez, que para ele o pior jogador era você, não era o Pelé. Sem dúvida. Você se movimentava muito, era rápido, forte, era um inferno te marcar. Isso mesmo. É verdade, tem razão. Eu lembro disso, dessa declaração que ele deu. Porque de fato eu comecei a ter a facilidade de movimentação e a visibilidade que eu tinha, né, cada dia crescendo mais, e a confiança que eu fui adquirindo, porque começou já o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, eu já fiz 2 gols extraordinários. Sensacionais. Quer dizer, gols inesquecíveis, né? De alta qualidade, então aquilo também me deu mais... Confiança. Justamente, estabilidade e confiança com o Zagallo, a comissão técnica e meus próprios jogadores. Agora,
uma marca do meu canal é justamente fazer a coisa em detalhes, né? A gente está correndo um pouquinho demais, já está chegando em 70. Vamos um pouco focar em 66. 66, existe um mito, na minha opinião, de que o Brasil, os jogadores velhos se arrastavam em campo, o Brasil não foi bem e tal. Realmente foi eliminado na primeira fase num grupo muito difícil com Portugal e Hungria. E a Bulgária também dava trabalho. Mas vendo esses jogos, eu vi os 3 completos. O Brasil, na verdade, jogou bem contra a Bulgária, muito bem contra a Hungria, que foi um jogaço, um dos maiores jogos da história das Copas. E um jogo que você chegou a fazer um gol de peixinho que foi anulado por impedimento. Verdade. Não sei se estava impedido, foi ali. Ali é interpretação. E quando estava 1 a 1, você teve uma jogada de muita velocidade, tal que você chutou no pezinho da trave ali. Isso. Se entra, eu acho que o Brasil ganhava e mudava a história da Copa. Sem dúvida. Então, assim, você na verdade jogou muito bem. O Garrincha jogou bem. Existe uma opinião de que o Garrincha foi mal nessa Copa. Não foi o que eu vi. O Gilmar foi um bom goleiro, fez boas defesas contra a Hungria. Então, assim, realmente teve problema de desorganização, que teve mesmo, muitos convocados, aqueles problemas todos. Ficava o Vicente Feola com o Aimoré Moreira revezando o time, às vezes jogava os dois no mesmo dia. Nós mesmos nos destruímos, né? Sim. Essa é a grande razão. Mas era um timão. Porque foi o maior erro de uma comissão técnica, principalmente de seleção, cometido em 66. Convocar 44 jogadores. Não tem um mês e meio só de preparação. Como é que você pode... Um mês e meio de preparação e competição. Como é que você pode adquirir e dar estabilidade ao grupo? Como que você pode passar para os jogadores a confiabilidade de que esse é o titular, esse é o reserva? Quer dizer, ficou, pô, será que eu vou ser cortado? Será que eu vou ficar? Isso tudo levou dentro de nossas cabeças, tá, uma insegurança total. Eu lembro como se fosse hoje, que os titulares ali eram só Garrincha e Pelé. O restante tudo estava na corda bamba, entendeu? Isso não é legal. Desequilibrou e arrebentou justamente o emocional e o equilíbrio da nossa seleção. E onde realmente a gente jogou mal em 66, aí não dá pra fugir da verdade, foi contra Portugal, porque o Feola trocou o time inteiro, menos você e o Lima. Justo. E aí ficou uma zona, a defesa não se acertou, não pode fazer aquilo. Ele trocou até o goleiro, botou o Manga. O Manga foi mal, né? Não, ele... Quer dizer... Não era pra ser realmente. Não era pra ser porque a pessoa é a pessoa. Sim. A pessoa é que ela tem que ter a responsabilidade, entendeu? Quer dizer, me admiro o Feola, que já vinha de uma experiência anterior. Não foi a primeira vez que ele, como treinador, foi para uma Copa do Mundo, entendeu? Mas são fatos que ocorrem quando não tem que ocorrer. E se você erra, você paga. Com certeza. E aí você voltou da Copa e teve uma lesão séria no metatarso. Até lembra do Neymar, né? Bem parecido. Bem pior do que a do Neymar. Foi pior? Eu quebrei não. O Aldair me quebrou o 5º e o 4º metatarsiano com deslealdade. Nós fomos fazer um amistoso em Patinga, inaugurando os refletores do estádio de Patinga, e eles convidaram o Botafogo e o Vasco. E chegou lá, o Aldair me deu 3 pancadas de maldade e me quebrou o 5º e o 4º metatarsiano. Na sequência, se precipitaram na minha recuperação e eu tive refratura. Você chegou a temer acabar a carreira ali, não conseguir voltar? Olha só, eu dizia a você que eu me preocupei. Claro que eu me preocupei, até porque eu lembro quando eu estava um período acamado, que só levantava para fazer as necessidades, e eu recebi o Jornal dos Esportes, e era a última hora. E um dia no Jornal dos Esportes está o meu rosto e letras garrafais, Jairzinho utilizado para futebol. Absurdo. Aí eu conversei com Deus, pedi a ele que não deixasse isso acontecer, ele não deixou. E você fez até enxerto ósseo, não se fazia isso na época? Não, eu passei por tudo tem inclusive enxerto ósseo. Fui o primeiro jogador no mundo a fazer o enxerto ósseo, tirando o osso de mim mesmo e colocando no meu pé, e Deus me deu a graça. E aí vamos chegar na fase de ouro do Botafogo,
que foi 67, 68, foi bi-estadual, bi da Taça Guanabara. É bom explicar isso porque a Taça Guanabara não era o primeiro turno do estadual, era um Não. campeonato à parte que classificava para a Taça Brasil. Inclusive. Corretamente. E o Botafogo ganhou essas duas coisas ao mesmo tempo, o estadual, o Carioca, né? E o... Ganhou o Carioca em duas versões, né? Exatamente. E quem poderia imaginar que aquele timaço com Roberto Miranda, você, Paulo César Caju, Rogério, correto. que depois, no auge ali... Carlos Roberto. E Gerson, e que ia ficar 21 anos sem ganhar título, né? É quase inacreditável alguém naquela época imaginar isso, né? Que depois daquele timaço ia ficar esse tempo todo no sofrimento, né? Como eu posso dar a resposta correta a não ser dizer? São momentos que passam na carreira de qualquer clube. O Brasil ficou quanto tempo sem ser campeão do mundo? Pois é, 24 anos. País do futebol ficou 24 anos sem ser campeão do mundo. E 19 sem ganhar nada. Porque não pode passar pelo clube também. Isso são situações e situações. E que levam justamente a um ponto igual a esse de ficar um período sem ser campeão. Até porque houve uma série de circunstâncias que levou o Botafogo a ficar esse período todo. Depois da geração de Jairzinho, Roberto, Gerson, Paulo César, Rogério, Zequinha... Manga, Moreira, Zé Carlos, Leandro e Valteci, Carlos Roberto e Gerson. Rogério ou Zequinha, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César, o Botafogo nunca mais teve um time igual a esse. Até porque é difícil, não é? Um time dessa qualidade não é toda hora. Por que essa dificuldade? Essa dificuldade ela vem por não olhar para o ponto mais importante que existe para um clube ser ganhador, que são as divisões de base. E aí se perde, porque você monta um time dentro de um período curto de preparação e você traz os jogadores que de repente têm dificuldade de adaptação à filosofia da comissão técnica, adaptação ao próprio companheiro, como joga, como não joga. Isso tudo tem que ter uma presença mais maciça, mais longínqua. E isso não acontecia como não acontece. O Botafogo está sofrendo hoje aí, agora começou o Campeonato Brasileiro, bem cedido, até agora, bem cedo que continue, vai até o final. Mas é muito complicado, até porque essa avalanche de exportação de jogadores brasileiros está prejudicando o futebol brasileiro. Demais. Você... Não tem a referência que você teve. Corretamente. Essa referência que você fala, quer dizer, eu saí das divisões de base, saí juvenil, Rogério saiu, Roberto saiu, Paulo César saiu, Carlos Roberto saiu, Moreira saiu, Zé Carlos saiu, Valteci saiu. Quer dizer, hoje você não encontra mais essa, que eu digo, tranquilidade. Sim. Você tem que estar buscando daqui e dali e não encontra mais. Até porque você vê a presença de sul-americano maciça no Brasil, quando era o contrário, o brasileiro que ia para todos os outros países. Exato, como até você foi depois. Correto. Então vamos lá, vamos avançando, a gente chega nas eliminatórias de 69, o Brasil ganhou tudo, o Brasil é o único país até hoje que ganhou todos os jogos eliminatórios. Verdade, sim. E você sempre titular, sempre. O Saldanha podia fazer uma outra alteração, mas você ficava. E aí teve a troca do Saldanha pro Zagallo, e você sempre elogiou muito o Zagallo, né? O Zagallo é um técnico que eu acho que é o Saldanha também, eu tenho os maiores elogios, porque depois de 66, nenhum treinador queria assumir a seleção brasileira. E ele assumiu com E o Saldanha, nos comentários dele, que era comentarista, jornalista, comentarista, ele dizia, eles não querem assumir, mas eu estou preparado para assumir. Quando chegou 2 meses que o Brasil tinha que apresentar a sua comissão técnica, ninguém se pronunciou e ele assumiu. E uma personalidade fantástica, porque logo depois que ele assumiu,
ele falou, olha, na primeira entrevista dele, eu assumi porque eu tenho capacidade para tal e quero já comunicar a vocês, meus companheiros de imprensa e a todos, que eu já tenho, ele foi aqui no bolso da camisa, tirou assim, que eu já tenho as minhas 22 feras. Olha a personalidade do cara. O cara já chegou arrombando a porta. E fez o puta do trabalho, o Brasil se classificou invicto. Não perdeu, nem empatou, ganhou de todo mundo. Aí veio algo estranho, né? Que foi uma manifestação negativa contra ele. E o Brasil deu uma patinada também, alguns amistosos antes de 70. Eu acho que isso atrapalhou ele. Né? Empatou com o Bangu, perdeu mas olha só. E o fato dele ser muito polêmico. Ele empatar contra o Bangu não vai interferir nada, porque nem a questão do Bangu ser um grande time. Eu acho que foi um descuido dele. Sim. E aí começaram os próprios companheiros dele ser contra ele, né? Como é que pode? Companheiros de imprensa igual a ele começaram a fazer um trabalho negativo em cima dele, até derrubar ele. E conseguiram. E aí assume o Zagallo, que era o técnico desse Botafogo aí de 67. Correto. O Zagallo merecidamente, porque fez um trabalho extraordinário nas divisões de base, né? Depois fez um trabalho extraordinário no time principal, levando o Botafogo, né, a ganhar títulos e mais títulos. E foi por mérito a convocação dele, dar a ele a titularidade. E ele aí aproveitou com a capacidade de visibilidade que ele tinha de enxergar os jogadores nas suas próprias qualidades e montou uma seleção até hoje que é considerada a melhor seleção do Brasil e do mundo. Ele teve a audácia da decisão de colocar 5 do número 10 para jogar junto. Ele deu o jeito dele, ele compôs ali. Ele era muito inteligente, ele foi inteligente. Porque o 10 no Brasil era a referência. Sim. Você para botar a camisa número 10, entendeu? É porque você era a referência. É porque você era e é a referência, entendeu? E ele teve essa visibilidade fantástica e colocou os 5 número 10 que desequilibraram. Fez um trabalho extraordinário e levou o Brasil ao tricampeonato. Mas o Brasil, é curioso ver jornal da época e revista, que ele saiu com descrédito, na verdade, e caiu no grupo que era o da morte, com Tchecoslováquia, Inglaterra, atual campeã, e a Romênia. E realmente o Brasil já começou, como você falou já antes, aqueles teus 2 golaços, o Brasil começou arrombando a porta, mostrando assim que era um time mágico, né? O Zagallo surpreendeu todo mundo com a sua comissão técnica. Você sabe que 70, quantos meses nós nos preparamos para 70? Acho que foi 3 meses, né? 3 meses. Nunca existiu isso. Não. Nem vai existir. Nem vai ter, não dá mais. O calendário não permite. Não, ainda fez trabalho na altitude. 2 períodos. Nunca havia existido 2 períodos de treinamento por dia. Eles elaboraram um cronograma de alto nível. Fomos para Guanajuato nos prepararmos para melhorar os nossos glóbulos vermelhos. Entendeu? Tudo isso esteve dentro do cronograma da preparação da seleção de 70. E parabéns ao Zagallo, ao Admilton Tirol e todos os Carliços e etc., todos que contribuíram para nos dar o que nós precisávamos ter, que é condição de jogo. E assim, a Copa de 70 tem 3 jogos-chave. Claro que a final com a Itália, evidentemente, mas também primeiro o jogo com a Inglaterra, né? Que era atual campeão mundial, e sair em primeiro do grupo ali era vital para não cruzar com a Alemanha. E o Brasil... Não existia isso. Esse receio? Que receio, eles que estavam nos temendo. Depois de começar uma partida com 4-1. Imagine, você começar a jogar a primeira partida de uma Copa do Mundo e você ganha de 4-1. Então pronto, vice-campeão do mundo. E da Europa. E aí? 52, exatamente. Então, você tem que entender uma coisa. O futebol é assim. O futebol chama-se equilíbrio com personalidade. Sim. E o Zagallo montou uma seleção que o mundo todo não conhecia, não esperava que pudesse apresentar essa qualidade. O primeiro jogo que nós ganhamos de 4-1,
Eles já ficaram, que isso? Como é que a gente vai ganhar deles? Como vai ganhar deles? Fomos para a Inglaterra, bombardeamos a Inglaterra. E assim fomos sucessivamente. Até o jogo com o Uruguai. Eu acho que o jogo com o Uruguai foi um jogo muito chave ali. A gente passou depois pela Romênia, pelo Peru. Você sempre fazendo gol, que isso foi uma Justamente. marca histórica, fez gol em todos os jogos. E o jogo com o Uruguai tinha muita atenção. Do jogo de 50, a imprensa ficou aborrecendo com isso. Mas para nós não. Não, né? Para nós não. Eu não joguei 50. Não é a sua história. 50 eu tinha quanto? 50? Eu tinha 7 anos. Nem sabia o que era futebol, pô. Então, você tem que entender isso. Nada abala você dentro do seu objetivo. E sim, te motiva. Mas foi o jogo mais nervoso, assim, vendo o jogo. Foi mais nervoso, só bateram, pô. Se você buscar o jogo, assim, tem um momento que o lateral me deu uma pancada, eu caído, só aparece, minhas pernas para cima, só aparece o meu número 7. Nem minha cabeça apareceu. De tanta pancada que eles nos deram. Era uma época do Sul-Americano. Aparentemente foi difícil pelo excesso de desonestidade dele, mas foi o mais fácil. Para mim foi o mais fácil. Eu acho que para o torcedor foi muito tenso. E o seu gol ali foi muito raçudo, nós né? Ganhamos fomos ganhando dentro da normalidade. E então, pelo que você está falando, então eu imagino que você chegou tranquilo para a final com a Itália, não bateu um Nós queríamos a Itália. Agora me pergunta por que nós queríamos a Itália. Por quê? Hã? Por quê? Porque a Itália fazia marcação homem a homem. Como é que você vai marcar um jogador que dribla 3? E você que ficava invertendo posição? Então eu mudando de posição constantemente. Já foi ensaiado eu tirar o Faquete da lateral esquerda e levar ele para a lateral direita. E o Carlos Alberto entrar e finalizar. Foi o quarto gol. Não, o quarto gol já foi a sequência mesmo, que eles já estavam liquidados. Reza a lenda que o Zagallo chegou antes do jogo, não sei se é verdade. Ele falou, troca de posição, vai para a esquerda e para a direita, vamos ver se o cara vai te seguir, se o teu marcador vai te seguir. Isso começou. Mas isso aconteceu porque nos amistosos que nós vimos da própria Itália e na própria competição que nós assistimos jogos da Itália, foi constante a marcação homem a homem. Um pega o Jair, outro pega o Tostão, outro pega o Pelé. Não dá. E outro pega o Rivelino. Aquele time era mortal, tanto que eles pregaram, né? É o que eu estou te falando, ali todo mundo driblava 2, pô, no mínimo. Como é que vai marcar? Faltou o marcador, entendeu? Coisas que fica difícil você encontrar hoje. E realmente, assim, foi uma época mágica, assim, do futebol. Verdade. No Mundial, não é só o Brasil. O que aquela seleção do Brasil significou para o mundo, eu acho que tornou o futebol mais global, tornou o futebol mais popular no mundo inteiro. Foi a primeira Copa televisionada, ainda vocês dando um show de bola. Foi assim, marcou o país, não só esportivamente, mas foi muito importante aqui. Verdade, muito bom para o Brasil, até porque o Brasil não, para o povo brasileiro, que nós vivíamos numa tensão muito agressiva até, né? Porque era no regime de ditadura, né? Mas não teve nunca nenhuma influência na nossa preparação e nos nossos jogos. Para mim, era pensar em futebol. A ditadura só fez bem, porque eu podia ir onde eu queria com tranquilidade, ir e voltar, jogar minhas peladas até nas ruas também, tinha segurança. Coisa que você não vê hoje. Hoje em dia é difícil. E aí depois da Copa, você teve outra contusão séria, acho que foi no quadríceps. Foi enrolado ali. Verdade, tá aqui, ó. O quadríceps do Moisés. Também entrada de Leal? Totalmente, sem bola. É isso que hoje em dia muita gente não tem noção. O futebol antigo era bem mais violento. Sem dúvida, sem dúvida. O cara pensava muito para dar cartão amarelo, quanto mais vermelho. Era raro expulsar. Porque é verdade, muito raro. E hoje em dia, eu vejo muita gente falar bestamente, na minha opinião, cada um tem a sua, de que antigamente era fácil jogar, era muito mais difícil, porque tinha muito mais violência, os gramados sem dúvida, era muito mais difícil. E os gramados, vai jogar no campo com respeito ao São Cristóvão, ao Bom Sucesso, Olaria. Mas mesmo no Maracanã, às vezes. Eu também, o Maracanã ficou um período ali bem desgastado.
Mas o que acontece no mundo do futebol, principalmente, é que cada um tem liberdade de expressão, né? Sim, claro. Você pode falar o que você quiser. Mas tem que dar uma pesquisada, né? Mas ninguém vai te acionar, ninguém vai te processar. É. E fica o que você disse e está tudo certo. Mas você se recuperou, ainda bem, felizmente. Não, me recuperei. Eu me recuperei porque era uma situação de um super atleta, entendeu? Porque eu desde garoto, eu me alimentava bem, eu dormia bem e eu sempre gostei de treinar muito. Sim. Então isso foi me dando consistência. Eu fui melhorando a minha parte pulmonar, principalmente, eu nadava muito. Como eu morava na General Severiano, nós íamos lá para Urca e nadava até o outro lado, o Morro da Viúva. Sim. Não é pouca coisa não, E nós apostávamos para ver quem chegava lá primeiro. Nós estamos lá na praia ali da própria Urca, a gente apostava quem ficava mais tempo debaixo d'água. E tudo isso sem nenhuma orientação, sem nenhum um preparador físico, sem nenhum treinador, né, de medicina ou de praia. Tudo isso nós íamos fazendo naturalmente. Aí estamos lá na rua, tipo assim, estamos aqui nós dois. Vamos fazer o seguinte, o campo está vazio. Vamos entrar ali, vamos ver quem dá mais volta aí. Era competitivo. Inocentemente, mas era competitivo. Mas fazia você e com isso, eu ia melhorando tudo. Entendeu? Fui crescendo. Quando eu cheguei para fazer o teste no Botafogo, eu lembro que teve um período que fizeram um teste de avaliação e os 50 metros o cara fazia 16, eu fazia 18 segundos. Quer dizer, eu sempre procurei fazer com que o meu estado atlético pudesse fazer a diferença. E fazia. Porque melhorava o meu raciocínio, o meu reflexo era muito mais apurado. Eu tinha leitura do jogo, eu sabia em cima de quem que eu podia fazer a diferença. E aguentava mais pancada. E os meus colegas me escutavam. E me aguentava até certo ponto. Eles quase pararam com a minha carreira 3 vezes. Mas isso faz parte. Faz parte, do jogador, da característica do jogador. Com certeza. E aí você seguiu, claro, na seleção, você sempre titular. O Pelé até se aposentou da seleção em 71, você Verdade. Seguiu. E teve o que hoje em dia é muito esquecido, que é a Taça Independência de 72. 72, gol de cabeça do Jairzinho. Jairzinho na final, faltando 1 minuto contra Isso Portugal. mesmo, contra Portugal. E você quase que fez gol em todos. A estreia foi 0x0 com a Tchecoslováquia. É verdade, quase fiz também em todos. Quase repetiu. Aí foi 3x0 na Iugoslávia, até curioso. Iugoslávia e Escócia que a gente ia pegar em 74. Verdade. Você fez 1x0 na Escócia no fim do jogo, gol de peixinho. Gol de peixinho, isso mesmo. E na final com Portugal, o Brasil botando pressão. Pressão, fez o gol de cabeça. Se antecipando ali ao goleiro. Corretamente. Que foi, na verdade, um pênalti. Você sofreu o pênalti, foi o cara deu fora da área. O cara deu fora da área. E o Rivelino cobrou na Aí o Rivelino, já uma jogada ensaiada com ele, muita qualidade também, né? Botou a bola aonde eu queria que ela chegasse. Certinho ali. Gol extraordinário. Que foi, assim, o momento heróico da tua carreira. Gol de título no Maracanã lotado. Verdade. 150 anos comemorando a independência. Então, assim, contra Portugal, ainda tem até essa significado. Ainda mais contra Portugal, perfeito, né? Independência contra Portugal. Portugal deu Eusébio. Verdade, Eusébio e tudo. Alta seleção. Praticamente foi uma mini Copa a mesma seleção, né, que veio já nos anos anteriores. Foi uma vingançazinha contra Portugal ali. Muito bacana. E aí o Brasil não precisava de disputar eliminatórias, porque já era o campeão. Isso. E foi para 74, que aí assim foi tudo bem diferente também, né? Foi uma preparação que, a meu ver, errada até no rigor. Foi na Floresta Negra, muito frio. Estou de acordo com você. Foi o contrário de 66, mas também para o mau caminho. Mau caminho também. O contrário, mas pelo mau caminho. Em vez de nos deixar no lugar mais
Acolhedor. de clima caloroso. Não, botou a gente dentro do mato, um frio danado. Leivinha teve contratura, torção. Você teve César também. teve, eu tive. Quer dizer, É verdade que você jogou a Copa todo sentindo? todo com problema. É que eu era muito forte. E outro detalhe também, que foi justamente a mudança, né? A transformação. Sai um, entra outro. Sim. Ninguém sabia que ia jogar. Começou com o Leivinha, depois entrou O Nelinho saiu. Nelinho, depois entrou o César. Quer dizer, uma série de colegas, né? Que participaram e que não havia o ajuste. A defesa era sensacional, mas o ataque com essas mudanças... O meio-ataque era complicadíssimo. Valdomiro entrava e saía. Verdade, verdade. Leivinha. Você Leivinha, ficava sempre. O César também entrou. Você jogou 3 Copas, foi titular em todos os jogos. Eu fui titular em todos os jogos. Não teve nenhuma que foi. Não. E foi uma Copa que a gente começou com 2-0 com a Iugoslávia e a Escócia. Corretamente, 2-0. E tinha que ganhar de 3 do Zaire. Tinha ganhado 3 do Zaire e ganhamos de 3 do Zaire. Primeiro gol seu, um chute cruzado. Ali, corretamente. Você chegou a achar que não ia dar, porque o gol do Valdomiro foi no fim, até o final. Não, eu sempre fui um cara tranquilo, entendeu? Ah. Enquanto tiver tempo, vou procurando o objetivo. Sim. E nós tivemos a superioridade perante o Zaire. O gol foi questão de momento correto, posicionamento e execução. E foi o que aconteceu. Poderíamos ter definido até ali os 20 minutos do segundo tempo, entendeu? Mas também tem aquela coisa, vem a pressão e vem para alguns o desequilíbrio, né? Mas você ficava tranquilo? Eu não, eu sempre tranquilo. E aí, gente? Porque é a confiabilidade, né? Poxa, eu já vinha praticamente de um Pan-Americano campeão. Já vinha, poxa, de 2 Copas do Mundo e uma delas um título. Para muitos considerado o melhor jogador da Copa de 70, sendo o único jogador até hoje a ter feito gols em todos os jogos de uma Copa, que ninguém fez até agora. Será que vai fazer? É difícil. Mas até o Fenômeno quase fez, né? Em 2002 ele furou com a Inglaterra só. Verdade. Mas aí a gente passou para a segunda fase. A gente ganhou da Alemanha Oriental de 1-0. Num gol muito bacana, foi uma falta do Rivelino, que você se abaixou na hora certinha. Jogada ensaiada. A bola passou no buraco. Já tínhamos ensaiado antes. Antes dele executar com perfeição, e eu também, ele quase quebrou meu pescoço. Se você abaixou um segundo. Eu queria brigar com ele. Quase te mata. Tanta paulada que ele me... Foi um gol... que ele me dá. Mas voltando, então... Foi um gol muito legal, porque... Foi sim. O pessoal fala de quem bate embaixo da barreira, mas ali foi no meio da barreira. No meio da barreira e na direção da minha cabeça. E você se abaixou. Eu lembro até hoje. E aí, a gente ganhou da Alemanha Oriental e foi jogar o primeiro clássico com a Argentina em Copas. Isso. Onde você fez o gol da vitória. Eu fiz o gol da vitória. Uma cabeçada ali linda. Linda, jogada também ensaiada. Zé Maria cruzou. Foi no fundo e botou lá no meio. E eu subi, cabecei para baixo, na diagonal do goleiro. Como é que vocês encaravam a Holanda, que era o grande, né, super badalada na Copa ali? O Brasil, infelizmente, tinha a obrigação de ganhar, porque eles tinham mais saldo. Verdade. Isso atrapalhou. Fomos para dentro deles, eles aproveitaram e 2 contra-ataques eles fizeram a diferença. E assim, podia ter dado o Brasil, porque o Paulo César Caju... Você lembra? Paulo César entrou cara a cara, aí a torcida apitou, porque ali só dava a torcida da Holanda. Esse lado que nós atacamos no primeiro tempo era onde ficava a torcida deles. Aí os caras apitaram, o Paulo Pessoa que estava impedido, chutou por chutar e perdeu o gol. E você Se nós fizéssemos 1-0, acho que adeus. Fizesse 1-0, adeus. Outro detalhe, eu peguei uma bola, recebi essa bola. Na cara do gol. Aí entrei, o goleiro se posicionou, caiu pro lado esquerdo. Isso. Eu vou para a bola, ele vai levantando, aí eu cheguei no lado esquerdo dele mesmo, desequilibrei ele, a bola pegou efeito. Quando chegou a uns 30 centímetros do gol, eu comecei a levantar o braço para vibrar, ela perdeu efeito e saiu. Foi muito cruel. Fica gravado, né? Com certeza.
Mas acabou sendo uma participação digna do É Brasil. digno, claro, nós que vocês fomos queriam o título, dentro mas- das nossas possibilidades em relação ao que foi 70, não foi a mesma. Não, não. Em todo segmento, preparação, grupo de jogadores, Pelé a aposentado, confiabilidade, entendeu? E aí, muitas contusões. mudança dentro das contusões, são fatos que ocorrem no futebol, né? Ah, não tem jeito. Não tem jeito, nada é eterno, né? E aí Você também tem que perder também para valorizar até a tua vitória. essa tua própria derrota, né? E aí você foi para a França, você foi para o Olympique de Marseille, numa época que pouco se ia. E quando se ia era jogador tipo da tua idade, já com uns 30 anos mais ou menos. Isso. E como é que foi essa experiência no futebol francês? Você foi vice-campeão francês? Fantástico. Eu cheguei, o Até Marcelo. no time do Caju, né? O Marcelo era o 12º do campeonato francês. Só que a Federação Francesa de Futebol dava um bônus para todas as equipes que participavam da competição e ganhasse com a diferença de 3 gols, receberia também como bônus 3 gols. E eu cheguei e fui fazendo gol em todos os jogos. Quando eu cheguei, eram 6.000 torcedores. Já na quinta partida já era 32 mil pessoas. Dá uma elevada. O Todo ídolo mundo trazia gritando isso. Le Grand Jajá. Legal, já. Recordo com o maior carinho, foi muito bom. Agora, lá teve um episódio que, assim, eu li sobre o assunto, mas não consegui ver muito minúcias, né? Teria tido um problema teu com bandeirinha, que deu suspensão. Como é que foi isso? Foi injusto? Foi justo? Claro que foi injusto, pô. Acabou o jogo, até tem a marca até hoje, sofro até hoje aqui no meu tornozelo, o cara me pegou e eu mostrei, o árbitro, mostrei para ele, eles vai jogar. Aí eu discuti com o árbitro, não foi bandeirinha. Eu discuti com o árbitro que ele tinha que penalizar mais forte o defensor, e ele mandando eu jogar, eu falei, tá tudo bem. Aí acabou o jogo, eu parabenizei ele pela nossa derrota, que foi em Paris, contra o Paris Saint-Germain, E aí ele que não- era grande coqueluche, no momento era Paris Saint-Germain Recém-criado. e Saint-Étienne. Saint-Étienne era o mais forte até da França. Era Saint-Étienne e Paris Saint-Germain, os candidatos ao título. Aí, tudo bem, fui embora. Triste que perdemos o jogo. Fomos para Marseille, quando chego no dia seguinte, veio lá o supervisor dizendo que o árbitro me acusou que eu agredi ele. Botou na súmula, né? Botou na súmula, claro, me acusou. Aí Aí procuramos as fotos, não tinha nenhuma foto, não tinha nada pra te uma ajudar. fotografia, nada para comprovar, pô. É o também. contrário. Não me ajudar e Nem pra comprovar. E aí? E acabaram eles me puniram. E aí você voltou pro Cruzeiro, que pra mim é um dos grandes times da história do futebol brasileiro. Aquele Cruzeiro ali não era brincadeira não. Tinha o Piazza, o Raul, você, Palinha, Joãozinho, Joãozinho, Zé Carlos, Zé Carlos, uma loucura aquele time. Você foi campeão sem mineiro dúvida. e campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Aquele time do Cruzeiro até hoje é o de melhor aproveitamento em termos de ponto. Vocês não foram invictos, perderam um jogo pro River Plate na final. Isso mesmo, E só empataram com o Olímpia na primeira fase. O resto foi só a vitória. só a vitória, tem E razão. muitas goleadas. Realmente. Fomos ganhando bem de todos eles. É, Porque aquele ataque do Cruzeiro era muito difícil ser era marcado. difícil. E tinha o Roberto Batata, que teve a claro. tragédia da Libertadores, foi a morte do É. Roberto Batata, voltando do jogo com a Alianza Lima lá. E como é que isso abalou demais o grupo e tal? Ele voltou, morreu na estrada? Claro né? que abalou e, inclusive, o primeiro jogo contra o Aliança de Lima, nós fomos fazendo os maiores gols possíveis para homenagear o Roberto. Foi o 7-1 no E Mineirão, foi 7-1. com quando- 4 gols teus. Quando chegamos ao quinto, falamos, vamos até 7. Ah, é? Teve esse trato? Claro, Ah, fomos até 7. Para homenagear a camisa, um dos né? maiores jogadores da história do futebol, que estava Que já era da seleção. sendo já convocado para a seleção e revelação como maravilhoso. Jogou a Copa América em 75, foi bem. Jogou, foi muito bem. E aí, felizmente, mas nós fomos culpados, porque nós chegamos de viagem de manhã, passamos a noite toda comemorando,
que se ganhamos lá, imagine Belo Horizonte, Não, o não Cruzeiro vamos estava ganhar. classificado. Tinha ganho de 4x1 Então, lá. se ganhamos lá no... Tinha ganho dos dois, da LDU. Os dois, e do- a LDU, é verdade. Não, Aliança. não vamos ganhar no Mineirão? Claro que vamos Tava ganhar. classificado. E o Roberto estava com o neném recém-nascido. E só falava desse filho. E eu falei, todos nós, né? Que nós morávamos no mesmo prédio, eu e Roberto. Eu falei, Roberto, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai dormir, rapaz, depois acorda e vai lá pegar sua família lá. Não. É. O que tem que ser, tem que ser. É verdade, o tem destino, razão. né? Aí ele foi, pegou o carro É, e teve a fatalidade, dormiu. é. Grande perda para o Cruzeiro e o futebol brasileiro. E E aí vai. essa competição, muita gente não tem noção. Você fez 12 gols na Libertadores. Para o seu azar, você deu 2 azares em relação a isso. Eu não dei azar. Não, isso deixa eu existe. explicar. Na Copa de 70 você fez 7 gols e não foi o artilheiro porque o Gerd Miller fez 10, foi uma loucura. Corretamente. E essa vez você fez 12 e não foi artilheiro porque o Palhinha fez 13. Você vê, até hoje vocês dois são os que mais fizeram gol de É porque não uma existia, edição. não existia o egoísmo de eu ser. Eu nunca pensei em ser eu Qual foi o teu foco? o artilheiro. Ah. Não, nada disso. Eu queria que o time ganhasse, pô. Sim. Mas Tanto você fez é 12 que- em 12 jogos. Tanto é que eu quantas vezes livrava o adversário, eu botava os colegas de cara, principalmente o Palinho, o Roberto no Botafogo, era a mesma coisa. Olha, eu vou fazer uma coisa cruel contigo. Comparando esse Cruzeiro com o Botafogo de 67 e 68, dá pra apontar um melhor? Porque era ali, hein? Era muito... Dois excelentes times, né? Só você botando os dois para jogar um contra o não outro. tinha- Que é impossível pelo tempo, né? Sem dúvida. Mas realmente, foram os dois Só melhores se- times. Só se adquire justamente a resposta tendo confronto. Ah, senão é só... Então eu teria que jogar meio tempo em cada um. Pra ver qual é. É, que o Jairzinho tava nos dois. Então pronto. E aí depois você foi pro Portuguesa da Venezuela, onde você teve uma boa proposta financeira lá, pelo que eu me lembro da época de comentar, e você conseguiu classificar a Portuguesa para a segunda fase da Libertadores. Nunca havia acontecido Nunca vi. Vai acontecer isso de com novo. um time venezuelano. Exatamente. E principalmente da estrutura e do prestígio da Portuguesa. E na época que só se classificava um por grupo. Era muito Verdade. difícil. Verdade. E vocês conseguiram até ganhar na segunda fase, que cruzou com Cruzeiro e Inter, né? Sem dúvida. Vocês ainda ganharam de 3-0 do Inter do Falcão. Foi a maior festa na cidade. O Inter bicampeão brasileiro. Verdade, nós ganhamos 3-0. É. Realmente não dava para classificar para a final ali com um grupo desse. É, Vocês muito fizeram forte. um brilho ali. Eles eram superiores. Mas vocês fizeram esse brilho aí. Sem dúvida. E aí A cidade festejou uma semana. foi uma época boa da Venezuela. A Venezuela teve esse finzinho dos anos 70, começo dos anos 80, Isso. deu uma melhorada ali, depois caiu de novo. Depois caiu. É porque o futebol nunca foi o forte do Eles venezuelano. gostam de Né? beisebol. É. Isso o esporte favorito deles é o beisebol. Mas o futebol chegou bem. Foi. Aí depois você teve duas boas passagens também pelo Faixa do Amazonas e o Noroeste de Bauru. Isso. E foi depois para Bolívia, lá para o Jorge Wilson. Fui para Bolívia, Onde também classificou para a segunda fase da Libertadores. corretamente. Pela primeira vez também no Todos time os boliviano. clubes que eu joguei fora do Brasil eu tive sucesso. É. Nenhum foi decepção. E é curioso, assim, que o primeiro jogo que eles te botaram foi lá em Potosí. Assim, não teve nenhuma adaptação. 5.000 metros. Né? É uma loucura. Gol do Wisterman, 1-0, gol do Jairzinho. É. Você sentia Pra tu ver, altitude ou não? sem dúvida, sem dúvida. Eu tinha que... O ar era tanto que te afogava. Então aí eu fui medindo as minhas ações e fui procurando jogar a 10 metros à frente da grande área, para Reduzir, poder ter tempo de recuperação. Tem que ser inteligente, E né? fui lá e fiz o gol da vitória, 1-0. Agora, a pena é que o Wilstermann, você classificou o Wilstermann, até teve um jogo de desempate, você foi decisivo. Isso. E aí você foi pro Botafogo, né? Não teve acerto com o Wilstermann para jogar a segunda fase, onde você ia jogar até contra o Flamengo. Justamente, nós não chegamos a um acerto, como você está falando, a um acordo. Aí eu vim embora, voltei para o Brasil. E teve esse período no Botafogo, foram uns 6 meses por aí, né? Eu já cheguei praticamente com a competição começada. É. Aí fiquei lá. Foi na realidade minha despedida, né?
Você ainda chegou a jogar um Até pouquinho no porque 9 de outubro do Equador? eu joguei até 42 anos, pô. Eu quebrei o tabu. Fui o primeiro jogador no mundo a jogar até os 42 anos. O do mundo não foi não, que o Stanley Matos jogou até os 50 e tantos. Pô. Né? Mas você só perdeu pra ele. Né? Realmente é uma loucura. E parei de, né? parei de Primeira jogar divisão. porque os caras arrebentaram minha clavícula. Eu tive que fazer redução lá no Equador. Começou a ficar sofrido, né? Aí eu falei, não, chega. Senão eu vou virar Frankenstein. Duro. Aí decidi parar. E aí teve também Foi bom pra mim. Um período de treinador. Pegou time que sou até hoje. do Rio, foi campeão da segunda divisão de Isso. São Cristóvão. Fui campeão com São Cristóvão, treinei Bom Sucesso. E aí começou o seu trabalho ali com São Cristóvão, onde você, claro, notoriamente descobriu o Ronaldo Fenômeno, né? Não foi só ele, não. Não, o Valber também, a gente estava conversando em O off Valber, antes, o Tacílio, Exatamente. Márcio Costa. Eu montei uma seleção de São Cristóvão de alto nível. E levei o São Cristóvão a ser campeão. Como é que você viu o Ronaldo já de cara, viu esse garoto vai longe, ou foi mais devagar esse processo? Não. Foi um processo gradativo, né? Ele era que magrinho, ele jogava... O dia choveu e o campo do São Cristóvão alagava, não tinha boa drenagem. Aí nós fomos lá para o ginásio e tinha um jogo do São Cristóvão lá contra um adversário. E nós tivemos que assistir o jogo para depois fazermos o nosso trabalho. E lá eu fiquei olhando e vi o Ronaldo desequilibrando. Não foi o primeiro jogo, foram 3 jogos. Aí eu perguntei para ele se ele jogava a campo, ele disse, eu jogo é campo. Aí falei que a diretoria levou ele para jogar campo. Daí por mérito dele ele foi chegando onde está hoje. Não digo no começo que ele era mais magrinho e tal, mas você se via um pouco nele, porque depois ele ficou mais forte, muito rápido, um grande arrancada. Aí fizeram um trabalho de crescimento em todo sentido, né? Tomando super vitamina. É porque o Ronaldo passava fome, né, poxa? Os caras passavam fome lá. Eu que dava comida para eles. Aí eu fiz um trabalho de alto nível. Eu dava café e almoço para eles. Você vê, né? Às vezes falta tão pouco, né? Eles não dão porque não querem, não tem visão, né? E você tá aqui, você até falou, tá há 30 anos aqui na Vila Olímpica do São Paulo, que é onde a gente está fazendo. Não, esse meu trabalho está há 30 anos. Aqui na Vila Olímpica eu tô 2 anos. Sim. E como é que é, assim, você pega a base mesmo, o garoto, que às vezes, como você falou, não joga mais na rua, porque é violento. Hoje, então, quem consegue ter liberdade de jogar uma pelada nas ruas do Rio de Janeiro? Primeiro que não tem espaço, mas as praças, tu não vê os garotos utilizando. E aí estou eu aqui, dando a minha experiência, no sentido de fazer alguém ter também um lugar ao céu, ou ao sol, ou à vida, como merece ter. Jairzinho, então vou te agradecer demais aqui, muito obrigado por ter me recebido, grande abraço. Boa sorte aí na sua matéria, tá bom?